Boa noite, senhoras, senhores, amigos, familiares, todos convidados. Para iniciar, harmonizando e nos fazendo refletir sobre nossas condutas e posicionamentos, convidamos o psicanalista Ailton José com a palestra Harmonia Familiar. Então, eu vou começar a falar um pouco, hoje um pouco do meu peixe. Eu sou fitoterapeuta, trabalho com medicina natural e a psicanálise, que é o trabalho com as emoções. A diferença da psicanálise para a psicologia é que a psicologia trabalha mais com o consciente. A psicanálise trabalha com o consciente e com o inconsciente, principalmente com o inconsciente. Então eu vou resumir o tema que divulgamos só entre os amigos a respeito da harmonia familiar. Então começamos ali com o tema como preparar os filhos para a vida. Muitas das vezes a gente traz paradigmas de infância dos nossos pais, dos nossos avós e passa isso para os seus filhos. Muitas vezes nós não acompanhamos as mudanças. Acaba sofrendo, a família toda sofre com isso. Estamos muito acelerados, há muitas mudanças de 50, 60 anos para cá e há uma dificuldade muito grande dessa interação com a infância, com a juventude. Então esse tema ele daria umas 2 horas. Eu pretendo gravar um DVD com esse tema e com mais outros temas, gravar vários DVDs, já tem alguns, e vamos começar aqui com pouco tempo, porque começamos tarde também. Mas depois eu vou gravar no meu consultório uma entrevista, a qual eu vou juntar a essa palestra de hoje e gravar esse DVD. Então, o filho é o olhar da mãe. Essa é uma frase do Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise. O filho é o olhar da mãe. Na realidade, o filho é a mãe. Uma criança, um bebê, não sabe qual a diferença dele para a mãe. Ele pensa que a mãe é ele é a mãe. Então, muitos cuidados são necessários da mãe com o seu filho, que não dá para falar hoje tudo aqui por causa do tempo, mas muitos cuidados são necessários para que essa criança cresça feliz, por exemplo. Cresça capaz de conviver com a sociedade, cresça capaz de ter saúde emocional, é o que chamamos de inteligência emocional. 30% dos jovens não se sentem bem consigo mesmos e por isso terão dificuldades em ingressar no mercado de trabalho. Tem alguma psicóloga aqui? Psicóloga, né? Nós sabemos que um dos maiores medos dos jovens com relação ao mercado de trabalho, ao primeiro emprego e ao segundo ou terceiro é passar pela psicóloga. Vocês são cruéis assim, é? Passar. Às vezes a pessoa sabe até trabalhar, né? Sabe de muita coisa, está preparado para trabalhar às vezes, mas tem medo de fazer a entrevista, que é o melhor, quer dizer o que sabe, mas existe esse medo. Eu já vi tanta gente apavorada com medo do psicólogo, da psicóloga da empresa. Então, esse despreparo, ele é de casa. As pessoas acham que é nas escolas, nas universidades, que vão aprender a lidar com o trabalho, lidar com o patrão, lidar com a própria família. Não é na escola, é em casa. Então, essa dificuldade, ela deveria ou ela deverá ser diminuída bastante nas famílias, cada uma na sua casa. Quando o pai e a mãe entender o que é a família, que é difícil entender. Então vamos passando mais para a estatística. Tem algumas estatísticas que eu coloquei ali. A geração de pensadores, de anoéticos está em extinção. Eu coloquei que a noética, existe um tipo de pensamento que é o pensamento consciente,
baseado em Freud, seria do inconsciente. Baseado na alquimia, seria do consciente. É aquilo que a pessoa faz com consciência, aquilo que ela tem consciência do que está falando ou fazendo. É diferente do QI. O QI é o coeficiente intelectual que a gente aprende nas faculdades. Aprende a decorar coisas. E muitas das vezes não acompanha a nível emocional. Então, a inteligência emocional e inteligência espiritual, que nos Estados Unidos hoje se leva muito em conta, aqui ainda não levamos isso em conta. Aqui a gente acha que vai aprender, vai decorar os livros e vai ser o melhor aluno do mundo e fica feliz quando tira 10. Às vezes a pessoa tira 10 e só vale 5, porque só aprendeu com a parte intelectual. Isso é o QI. O QI é importante, mas uma coisa que me amedronta, o QI aumenta 1 ponto por ano. Isso não é bom, eu não acho bom. Eu já conheci várias pessoas que fizeram testes de QI, pessoas com problemas sérios psiquiátricos, e ficaram felizes porque levou o nome de QI altamente elevado. Por quê? Como é que pode? É porque não trabalhou o lado emocional, nem o lado espiritual. Apenas leu livros, decorou livros. A pessoa tem certas percepções que parece estar muito adiantada, mas está muito atrasada. Então, essa pesquisa aí que foi feita nos Estados Unidos a respeito do QI não me alegra muito não. Então, o intelectual, ele é diferente do sábio. O sábio é o que tem esse pensamento chamado dianoético. O intelectual é aquele que decora bem, que boa memória e aprende as coisas. Outra estatística, 50% da população desenvolverá transtorno psiquiátrico. Ou seja, onde tiver um casal, um ou outro deverá estar fazendo tratamento psiquiátrico. Ou seja, 50%. No mínimo. Ou seja, às vezes é bom que os dois se tratem. Isso de acordo com os estudos feitos mais recentes. Muitas das vezes não precisamos entrar ainda no tratamento psiquiátrico, nós podemos fazer terapias. As pessoas dizem assim, quando eu falo em terapia, ou quando algum parente fala em casa, geralmente um dos cônjuges faz terapia, o outro diz, mas eu não sou doido para fazer terapia. Esse é que é o doido mesmo. Não sou doido para fazer. As pessoas acham que terapia é para doido. Não. Terapia é para não ficar doido. Terapia não é para doido. A terapia é para trabalhar na pessoa, exatamente, no meu caso de psicanálise, o inconsciente. Aquilo que a gente não sabe que tem. Então, isso aí é uma tragédia. Muitas das coisas que, se tratando de criança, que essa criança vive até se tornar adulta e que lhes leva a esse problema psiquiátrico, pode ser evitado, pode ser trabalhado se os pais fizerem terapias. Por exemplo, eu coloquei ali aquela metralhadora, cuidado, filha bonita, pai altamente treinado. Alguém aqui tem um pai assim? Altamente treinado? Marcos Vanderlei foi treinado? Eu jogava, eu era reserva. É? Eu era reserva. Papai treinado, saiba que isso é um perigo muito grande. Dessa metralhadora se voltasse para ele. Então, o pai, a mãe, os pais, às vezes acham que são donos dos filhos. Tem um pai que eu gostaria que viesse hoje, que diz, por exemplo, para minha filha namorar com alguém, eu tenho que, primeiro, ele tem que avaliar a vida desse rapaz, dizer se ele gostou ou não da cara dele, para dizer ou não se ela vai ou não namorar com ele. Ou seja, aparentemente, é claro, ele foi criado assim, e parece que dá certo, mas não dá. Quando ele vem descobrir, ela já vai estar grávida, ela não vai falar para ele, porque se falar vai ser pior. Então,
Os cuidados é uma coisa. E ser ditador dentro de casa é outra coisa. Então, esse tipo de educação, ela não tem funcionado muito e nunca funcionou. Quantas meninas grávidas correm risco? Eu tenho uma loja de produtos naturais e às vezes as pessoas me procuram, garotas de 15, 16, me procuram para tomar chá para abortar. Mas por que você não conversa com seu pai, com a sua mãe, com o namorado, e de repente dá para... Não pode, pelo amor de Deus, meu pai não pode nem saber. É melhor que ele saiba. Então não é melhor ser logo manso e orientar, ao invés de ser bravo. Se a minha filha engravidar, eu mato ela e mato todo mundo. Não adianta não. Então muitas vezes elas tomam chás, eu não passo, eu não prescrevo. Eu explico o que vai acontecer, vai adoecer, vai baixar no pronto-socorro de qualquer forma. Geralmente os pais descobrem. Quando chega no pronto-socorro, eles são maltratadas, porque as pessoas também têm preconceito, porque acha que a mocinha fez o que não devia, agora tem que pagar pelo que fez. Então são muitas coisas assim que maltratam a mulher desde criança. Então, muito cuidado. É melhor ser mais simpático com os filhos, pai, seja mãe, porque o perigo está por aí. Voltando para a criança, uma das coisas que não são positivas, que as mamães costumam fazer, é quando ela está vivendo um sentimento negativo, digamos assim, esconder isso dos filhos. A criança chega, mãe, o que é que você está sentindo? Está triste, mãe? Não? Aí enxuga, não, meu filho, estou muito bom. Aí começa a sorrir, um sorriso amarelo, que a criança sabe que ela não está sorrindo. O que é que isso indica? O que é que essa mãe está dizendo para essa criança? Está dizendo assim, você não é tão inteligente assim. Só que a criança é inteligente. Então, quem começa a tirar a inteligência das crianças são os pais. Está dizendo para a criança que ela não é inteligente em ter percebido que ela está com problema. O melhor é conversar com a criança. Estou com problema sim, mas a mamãe é esperta, a mamãe é sábia, a mamãe tem capacidade de passar por essa situação, eu vou resolver, vai ficar tudo bem. A criança passa a confiar na mãe. Agora, esconder, dizer que a criança está mentindo, ou ela está sendo burra, ou seja, isso é ruim para a criança. Está chorando sim, estou chorando. E fala por quê? Está chorando. O ser humano é assim mesmo, meu filho, a gente chora, você não chora, tá bem? Pronto. A criança não vai ficar traumatizada por causa disso. Agora, também fazer que nem aquela vídeo é demais, né? Ali a mãe está chorando, a criança está chorando atrás, ela sabe. Os dois chorando juntos, a criança nem sabe por que está chorando. Porque a mãe está arrastando ela e chora. Ou seja, chorar não faz mal. O Márcio não chora, né, Marcos? O professor Marcos Vanderlei, que é pedagogo, o Márcio não chora no Nordeste, né? Chora. Agora não chora na frente de todo mundo. É porque você já é poeta, você já pode chorar. Mas a gente aprende que Márcio não chora. Isso é péssimo também para o menino masculino, porque ele vai viver situações emotivas onde ele não pode se expressar. Ele vai reprimir e aquilo também vai fazer mal. Essas situações de repressão nos levam a doenças psicossomáticas. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra bonita, doenças psicossomáticas? Todo mundo sabe o que é isso? Vou falar rapidinho. Outro dia eu fui atender uma senhora, ela foi lá no consultório, aí eu falei que o problema dela era psicossomático. Antes de eu explicar o que era, ela disse, olha, eu já fui no doutor e ele falou que a minha doença era eu era psicopata. Então as pessoas falam bonito, né? Ela entendeu que era tudo igual. Então ele me chamou de psicopata. Eu disse, não, ele me chamou, ele falou que era psicossomático. É tudo uma coisa só, ela já ficou com raiva. Então, psicossomáticos são aquelas doenças que a gente cria a partir das emoções, a partir de pensamentos negativos. Quem começou o dia hoje pensando positivo? Pelo menos eu comecei. Olha, o negócio está bom por aqui, né? Olha, tem uma máxima da alquimia que diz: cada pensamento vem de
pensador. Pensamentos diferentes, pensadores diferentes. Isso é da cultura tibetana. Então, se nós começarmos a pensar coisas boas, é claro que precisa de motivação. Se nós começarmos a pensar coisas boas, vamos criar coisas boas. Se nós nos emocionarmos com coisas ruins, vamos criar coisas ruins, dentro e fora. As de fora é o que? Alguém pode dar um exemplo aqui do que é uma coisa ruim que a gente faz fora, ou seja, uns com os outros, a partir de um pensamento negativo? Alguém já ouviu falar em fofoca aqui? Não. Então, se a pessoa fofoca de outra, isso gera todo um sentimento negativo em torno de uma e de outra. Daqui a pouco o bairro todo está com raiva de uma pessoa que aquela pessoa não fez nada. Talvez ela se expressou de forma diferente, quem sabe raspou a metade da cabeça, do cabelo, aí pronto, ela virou, na mente de todas as pessoas, a pior pessoa do bairro. Isso é preconceito, né? Se ela quer raspar a cabeça, que raspa. Se quiser me raspar só a metade, raspa. Enfim, ela não vai machucar ninguém por causa disso. Então, quando nós passamos para o outro alguma coisa negativa, nós vamos adoecer o outro. Se o outro for esperto, ela não vai adoecer. Ela vai colocar um filtro e ninguém vai atingi-la. Existe até uma prática que eu costumo fazer no consultório, chama de reprogramação mental, que diz: ninguém manda em mim. Ninguém mandar em mim não significa que a gente não vai respeitar as hierarquias. Tem que respeitar a hierarquia. O soldado respeita o sargento respeita o tenente, até chegar ao general é muita coisa. E em casa, as hierarquias são quem? O filho, o pai, a tia, a avó, enfim. As hierarquias precisam ser respeitadas, porque senão vai pagar um preço por isso. Mas não temer. Então, a gente aprende tanta coisa equivocada que nos faz sofrer. Chega uma determinada idade, já sofreu tanto que, meu filho, já estou cansado de viver, já não dá mais. A gente deveria ter mais vontade ainda de viver. Eu aprendi tanta coisa até agora que dá vontade de viver mais. Seria assim para a gente fazer. Mas às vezes a pessoa vive diferente. Nem dá vontade mais de viver. Já vivi tanto, meu filho. Viveu quantos anos? 90 anos. Tudo isso, a pessoa acha que é muita coisa. 90 anos de aprender, ainda é pouco. É pouco. Então vamos lá. Você passou um ou dois vezes? Não, só um. Só um. Volta, por favor. Tem um local aqui que eu não tenho demais. Era melhor se fosse manual, né, Marcos? Um negocinho assim para te rodar. Sujeito, né? Bastante. É aqui, o Gabriel disse aqui na frente. Aí na frente é? Mas ela não quer que volte. Ó, tá vendo? Passei. Então, mas está vai ver, não camuflar sentimentos. Certo. Então a gente vê aqui, essa criança está ali abraçada com a mãe tem algum sentimento reprimido, mas está calada, está engolindo aquele sentimento para não mostrar para o filho que ela é fraca, que ela está passando por uma dificuldade. Não, mostra que está passando, mas que vai vencer. O filho tem que confiar no pai e na mãe, porque senão, quando ele crescer, ele vai ser fraco. Ele não vai ter coragem de enfrentar a vida. A gente tem que ter coragem de enfrentar a vida. Eu lembro que, já falando de mim, para não falar dos outros, para não gerar fofoca, eu era garoto e tinha fobia social. Quem que sabe o que é fobia social? Tirando a psicóloga. Ela sabe, mas você sabe também, né? Fobia social, a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo das pessoas. Por que isso acontece? Porque na hora que vai falar, quando é criança, os pais vão calar a boca. Alguém aqui teve uma educação bem repressiva, que criança tem que procurar o seu lugar? E os seus filhos são repressivos agora, não, né? Tem filho? Viu? Então, as coisas estão mudando, estão melhorando, estão mudando para melhor.
Às vezes os pais reprimiam tanto, porque achavam que estava ajudando o seu filho a ser educado. Se a criança chorasse, levava um tapa. Se sorrisse muito, levava outro tapa. Se passasse correndo, levava outro tapa. Era tapa demais. Então, as crianças não podiam se expressar. É importante que as pessoas se expressem. Senão, quando fica velho, vamos dizer assim, a gente não consegue mais se expressar. Eu tinha medo. Quando eu tinha 18 anos, eu inventei de ser poeta. Aí eu fui morar no Ceará, saí do Recife para Fortaleza. E chegou lá, eu me inscrevi na UNARS, que nem o Marcos Montenegro, poeta, com 18 anos. Aí fizemos lá um torneio e tal, poema, para ver os 3 primeiros lugares, ia para o teatro. E eu nunca tinha visto um teatro na minha vida, mas tudo só claro. Nunca tinha falado em público, mas eu fui. Os 3 primeiros lugares dos poemas, eu fiz o poema bem longe e com letras com um palavreado bem bonito, né? Com vocabulário bonito. Por isso que eu passei pelo vocabulário. Quando cheguei no teatro, que dava 2 desses, o teatro, eu acho que sem público, uma coisa lá em Fortaleza, estava lotadinho, todas as cadeiras. E eu chegava ali, melhor? Oi? Quando eu cheguei. Foi? Pronto. Quando eu cheguei, encontrei um teatro lotado. Eu pensava que ia chegar e ia encontrar, que nem está hoje aqui. Eu estava torcendo para não ter ninguém. Quando abriram-se as cortinas que eu entrei, eu fiquei perdido ali. Teatro grande, lotado. E ainda tinha um tal de um piano lá, um pianista com as mãos compridas, parecia o Chopin tocando. Eu tinha que entrar com o meu poema enquanto ele tocava o piano. E eu tremia igual vara-verde, porque é a primeira vez que eu tinha feito isso. Isso foi fobia social. Medo das pessoas. Agora, por que medo? Medo é orgulho. Fobia social é orgulho. Tinha orgulho de errar alguma coisa. Imagine, eu decorei um poema durante uma semana e chegar e errar. Isso dá medo. Por causa do orgulho. Se eu tivesse humildade, eu não teria medo. Mas com orgulho a gente fica com medo. Mas eu consegui. Quando eu cheguei, comecei a falar bonito, as pessoas aplaudiram. Aí chegou coragem. Ou seja, o orgulho ficou mais forte de forma positiva. E eu levei até o fim. Sobre criança, eu pretendo me especializar tanto em psicanálise, quanto todo estudo que tiver a respeito de criança, porque a gente precisa. E criança envolve o pai, a mãe, a avó, todo mundo. Então, ali 3 palavrinhas mágicas do limite. Sabe, alguém aqui tem uma criança que não tem limite? Eu só estou vendo uma criança aqui que ela é poetisa, né? Vai recitar um poema daqui a pouco, então ela já é comportadinha. Mas vamos supor uma criança que não tem limite. Criança que não tem limite, ela não tem culpa não. Onde ela chega, ninguém gosta dela. Mas a bichinha não tem culpa de não ter limite. O limite que quem tem que dar são os pais. E não é dando tapa não. Se der tapa é pior. Imagina uma criança hiperativa. Eu tinha hiperatividade, eu acho que eu estou curando a minha hiperatividade. Mas uma criança hiperativa não fica quieta. Eu vi muitas crianças levar tapa da professora ou recuada porque balançavam as perninhas na cadeira. Alguém aqui tem alguma criança que balança as pernas quando fica sentado, e não fica quieto, ele senta, levanta? Todo mundo aqui tem, os filhos são comportados, né? Filhos, netos. Então é assim, mas tem criança que não é comportada, mas também ela não tem culpa. Ela aprendeu, vamos dizer, aquele é um mecanismo de defesa que a criança utiliza. Então, uma das formas de limite seria 3 palavrinhas mágicas para ajudar as mamães que têm crianças a ter limites. A primeira é a constância. Não fazer apenas o que lhe convém. O que isso quer dizer? Meu filho, a hora de dormir é 9 horas.
quando chegar 21 horas, 9 horas da noite, você vai dormir, tá bom? Tem que obedecer, porque é o papai que está falando, ou a mamãe. Porém, dificilmente o pai ou a mãe libera aquela criança ou adolescente, pré-adolescente, para dormir. Por quê? Não fez a janta por causa da hora da novela, então, primeira novela, depois do jantar. Obrigou o marido e mulher e não fez o que tem que ser feito, a criança não está disponibilizada para dormir ou para fazer qualquer outra coisa. O ser humano precisa de rotina. Criança para dormir, criança para se comportar, ela precisa de rotina. Na mente das crianças, a rotina é como se fosse uma sequência da vida. Só que, muitas vezes, os pais não lhes dão essa rotina e a criança fica perdida. Sem contar com estados patológicos. Patológico já é doença. Ou seja, tem a ver também com ansiedade, que podemos chamar também de doença. Má alimentação, enfim. Quando eu faço uma consulta com uma pessoa, já convidando vocês para fazer consultas, inclusive, quem levar um cartãozinho desse e ligar depois, eu estou dando uma cortesia de 50%, uma consulta, metade, só paga metade, vai 2 e paga 1, para que as pessoas, primeiro, se beneficiem e segundo, saibam que existe muitas coisas para a gente aprender. Então, a consulta leva em torno de 1 hora, envolvendo a parte, eu faço o exame da íris, que é aquele que a gente grava o olho no computador, é um exame computadorizado, e através da íris a gente vai perceber as alterações que a pessoa possa ter ou que venha a ter no futuro. Eu descobri, por exemplo, de 15 a 20 anos de eu fazer o exame de glicose e da diabetes, que é a glicemia alta. 15 a 20 anos antes, eu sabia que eu ia ter diabetes. Isso pelo olho. Qualquer pessoa que olhar no olho e a pessoa tiver sinal de diabetes, eu sei que ela ou tem ou terá. Algumas doenças aparecem logo, outras não aparecem, mas tem pessoas que aparecem logo tudo que ela tem. É importante para que a pessoa possa se precaver. Eu, como tenho certos cuidados com a alimentação, eu não costumo ter sintomas. Por isso eu nem me interessei em fazer exame de sangue e não acreditei quando a terapeuta falou que eu tinha diabetes. Na época eu não tinha, mas quando eu cheguei uns 40 mais ou menos, ela veio. Hoje eu cuido mais, né? Mas a prevenção sempre é melhor. Então, constância é importante para as crianças. É como que diz assim, você tem que fazer. Agora eu não preciso fazer. Meu filho, você não pode fumar. No dia que eu ver você fumando, eu dou um tapa na sua boca. O pai fuma, a mãe fuma, a avó fuma, o tio fuma. E por que não pode? Criança não gosta de conselhos. Ninguém gosta nem eu gosto de conselhos. As pessoas gostam de exemplos. Por isso que no exército tem uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se não quer que o filho fume, não fume. Fale que o fumo causa doenças e não fume. Então seria melhor o exemplo. Isso é constância. Bom senso. Bom senso. Outro dia uma pessoa estava dizendo para mim que tem um filho, uma filha, sei lá, e toda vez que ia no médico, levava o filho ou a filha. E os médicos sempre diziam, por que você não deixa em casa? Realmente, ir no médico não é um local muito indicado para levar a criança. Então, isso é falta de bom senso. Deve ter um parente, filho, vizinho, sei lá, alguém que possa ficar com a criança enquanto a pessoa vai no médico. Ou vai, sei lá, numa bebedeira, num local onde vai se tomar bebida alcoólica, numa farra, numa coisa que não é lugar de criança, e leva a criança. Porque isso não tem que deixar, ou outra coisa, seja lá qual for o motivo. Isso não é bom senso. Então, se não tiver um bom senso,
não vai ajudar a criança. E não vai ajudar a criança a ter limite, porque o pai e a mãe não têm limite. Isso é falta de limite. Eu tenho um amigo, nem veio hoje, está viajando, está nos Estados Unidos. Ele estava visitando a casa de um filho lá nos Estados Unidos e resolveu ir para um restaurante onde vendia bebida alcoólica. Simplesmente ele comprou uma cervejinha, que é a coisa mais normal do mundo não, do nosso mundo, e estava na frente do restaurante tomando a sua cerveja, show. De repente vem um guarda e para, disse: você não é americano? Ele disse: não, sou brasileiro. Pois é, volta para o seu país, vai dar mau exemplo lá. Aí ele foi bravo, lá no seu país, aqui não. Ele disse: teve tanta vergonha, e é um cara altamente sofisticado, secretário disso, daquilo, é gente fina, é um grande amigo meu, secretário de Estado, muito estudado, fala uns 5 idiomas, muito fino. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, foi grosso, não foi aprovado na finura, porque estava bebendo. O guarda disse que se passar uma criança e ver ali com um cara de bêbado, porque não estava bêbado, com chope na mão, isso é mau exemplo. Enfim. Então, muitas coisas que a gente tem como normal, para a criança, para a visão da criança, não é normal. Tenha paciência, seu danado. Ou seja, quer que a criança tenha paciência, mas ela não tem paciência. Acabou de dar um tapa na cabeça do menino porque ele falou qualquer besteira que seja e quer que o menino seja paciente. Não vai ser paciente, porque ele não deu exemplo. Agora, a mamãe tem culpa de ser impaciente? Não, ela está doente e precisa tratar. TPM tem tratamento, tem terapias, tem tratamento alopático, tem tratamento fitoterápico, tem vários tratamentos que a mãe pode fazer para cuidar do seu filho, da sua família. Então, é falta de coerência. A Cristina cansada, sabe? Eu não estou colocando aí as frases, estou colocando o nome dela, porque eu fiz um curso com ela é muito boa disso. E um nome que vocês, até principalmente da área de saúde, da área pedagógica, enfim, pode ter, é o Laura Guttmann. Eu sou fã dela. E perdi esses dias, está tendo um congresso, um encontro lá no Paraná sobre esse assunto, e ela é uma das pessoas que eu espero encontrar e fazer um curso com ela. Preciso fazer isso na Argentina e gostaria de fazer isso aqui, que seria mais perto, mas não pude ir. Então, a Cristina Cansada é uma das chefes desse projeto. E às vezes, os pais colocam o filho na melhor escola do pai, a mais cara de todas. Não tem nada contra quem tem escola cara, né? Às vezes a escola oferece mais coisas e tem que cobrar por isso. Mas não vai resolver o problema do seu filho. Eu conheço muita gente que faz isso. E às vezes nem consegue pagar a escola de tão caro que é, achando: eu vou resolver o problema do meu filho. Não vai, porque o problema do seu filho é você. É você. Não é vocês aqui não, é qualquer pessoa. O problema do filho está nos pais. Não dando bronca nos pais, mas deixando claro: não entregue à escola achando que a escola vai resolver, que não vai. Eu trabalhei uma época numa escola, até fazendo um trabalho de terapeuta, no sentido de estágio, e eu iria fazer um TCC desse assunto e fiz. E observava quantos pais chegam na escola brigando com os professores. Alguém já ouviu aqui algum pai de aluno chegar na escola para brigar com o professor, com a professora? Eu nunca ouvi. Nunca ouviu, né? Mas é muito raro de acontecer. Pois é. E por quê? Porque os pais esperam que os professores façam o papel de pai. O professor não é pai. O professor tem o seu papel, pode ser, até se dizer uma extensão. Antigamente chamava de tia, né? Chamava a professora de tia, mas não é pai. Então, seria bom se a gente começasse a acordar.
O nosso país está passando por situações bastante caóticas, precisa acordar, precisa melhorar, precisa mudar muito, mas isso depende de nós fazermos isso, para que a criança cresça e faça o que tem que ser feito. E isso a Laura Última está fazendo na Argentina, é por isso que eu tiro o chapéu para ela, apesar de eu não usar chapéu. Essa frase eu não coloquei o nome de quem, mas me parece que é de Augusto Cury. Ele diz que um cérebro hiperestimulado produz muito mais pensamentos e emoções e o eu precisa ser um bom gestor. Resumindo isso aqui para a gente, muitas vezes nós não temos um eu, um ego, enfim, aquele que comanda as coisas aqui na nossa vida, preparado. É aquilo que eu falei da inteligência intelectual. A gente aprende coisas, mas não consegue dominar esse aprendizado com as emoções. Então, precisa de um eu preparado. Aí não adianta ter um cérebro hiperestimulado. Isso gera pensamentos obsessivos. Eu acredito que algum de nós aqui já teve problema de pensar tanto que não consegue parar o pensamento, principalmente quando é uma conta a pagar, né? Coisa positiva a gente demora lembrar, mas o negativo chega a todo momento. Isso gera o que a física quântica chama de uma célula identidade. E essa célula identidade ela vai aumentando. Daqui a pouco, a única coisa que essa pessoa tem na vida é aquela mensagem conta apagada. Acaba o casamento, acaba a alegria de viver, acaba a saúde, acaba a beleza, acaba tudo. Nenhum cirurgião plástico vai resolver o problema, porque a conta a pagar, ela gera uma célula identidade, é um vício, e cada pessoa é viciada em alguma coisa. É bom a gente perceber desses detalhes. Alguém aqui conhece uma pessoa tóxica? O que eu gostei desse público é que esse público só conhece coisas boas. Pessoas tóxicas são aquelas pessoas que contaminam em todo lugar que chega. No trabalho, aquela pessoa só chega reclamando, só chega brigando. Se for chefe, aí pior, ele já vai chegar com raiva e dar um grito em todo mundo, ninguém suporta, coitado. Essa pessoa precisa do tratamento, só que ela não sabe disso. Ela pensa que é normal, e não é normal. Às vezes isso pode ser também o excesso de atividade. Pois é, gera gera. Transfere para as pessoas. Gera essa toxicidade aí. Agora, tem pessoas que já é tóxica por natureza. Já é coisa genética, né? A coisa já vem dali, de pai para até a quarta geração, diz a Bíblia, que eu não sou muito bíblico, mas diz que até a quarta geração sai arrastando o problema de um para o outro. Então, eu convido a todos a trabalhar essa toxicidade. Você é uma pessoa tóxica, comece a refletir. Como é que eu faço quando eu chego em casa? A mulher vai estar em casa, eu vou chegar com raiva, vou chegar bravo, vou chegar gritando, joga logo um prato no chão. O marido chega em casa, a mulher joga a panela no chão. Ou seja, Uma certa cabeça. vai ter um problema. Então essa toxicidade é muito comum, mais comum do que a gente pensa. Olha só essa mulher. Ela pode estar só na TPM, que é até considerada normal, já que ela não se trata. Mas pode ser que ela seja tóxica a vida toda. Está falta quanto? Então, mas a toxicidade ela vem da família. É o que se chama de família disfuncionais. Aquela família que não funciona. Nada funciona naquela família, tudo é errado. As pessoas nem querem fazer mais nada. Eu não vou fazer porque não vai dar certo mesmo, porque tudo dá errado. É doenças, é problema de toda a origem e vai acontecer naquela família. Então é uma família disfuncional que gera pessoas tóxicas. Então algumas propostas que eu deixei aí é da gente refinar emoções. Quando vocês chegaram aqui, estava tocando, alguém sabe o nome desse compositor que estava? Chopin, né? Tudo bem, Bruno. Bruno é especialista nisso aí. Música clássica. A música clássica, por si, ela tem um dos objetivos de harmonizar a pessoa. Eu não gosto de música clássica.
clássica. Música clássica ela não é só um ritmo. Quem não gosta de piano, tem violino, tem violoncelo, tem piano, tem tanta coisa que tem vários estilos. Quando eu tinha uns 17 a 18 anos, eu comecei a estudar e ouvir música clássica. Hoje são as músicas que eu seria capaz de comprar, que realmente eu gosto. Música clássica. Então, eu conheço praticamente todos, tá? Os antigos, porque por trás tem uma mensagem muito boa. Então, sair um pouco, respirar o ar livre, pisar no chão. E, antes de falar algo, se a gente vê que vai causar muito dano, a gente respirar várias vezes. Às vezes uma resposta pode ser dada amanhã. Em vez de dar a resposta agora, até amanhã você vai ver que nem vai precisar mais. Próximo. Então procurem coisas. Terminou? Meditação. Não, isso aí a pessoa escolhe. Tem muitas coisas que a gente faz para relaxar. Meditar significa ficar quieto. Não é só sentar e cansar, ficar quieto. A mente fica quieta. É muito bom. Esse aí é para o sono da criança. Quando for uma palestra assim, sobre um tema que a gente tem que passar umas 2 horas fazendo isso, que hoje a gente está fazendo mostrando que as coisas funcionam e mais ou menos dando dicas de como funcionam. Então, uma das coisas é a rotina na vida da criança. Se a criança não tem uma rotina no dia a dia, ela não vai querer dormir, ela não vai saber dormir, ela não vai dormir bem e às vezes até apanha na hora de dormir. Tem muitas dicas que a gente pode passar para que os pais aprendam a fazer o seu filho dormir, ao invés de dar uns tapas e ter pesadelo mais tarde. 3 tipos de inteligência. Como eu falei no início, a gente nutre muito a inteligência intelectual, aquela lá, que é trabalhar o QI, aprender as coisas, ler os livros, isso é importante, mas não é só. Depois, a inteligência emocional, aquilo que eu falei anteriormente, o contato com a natureza, a música, as brincadeiras, tudo que tem a ver com as emoções boas. Cada emoção boa produz uma vibração boa. Cada emoção ruim produz uma vibração ruim e, consequentemente, uma doença psicossomática. Gastrite, taquicardia. Taquicardia não é doença, é um problema psicossomático. Você está com um problema emocional. E daí para falar no outro dia só sobre isso. E aqui, inteligência emocional. As pessoas acham, em geral, que ter inteligência emocional é arrastar o filho para a sua igreja. Todo mundo tem um direito de ter uma igreja, uma religião e tal. Mas se arrastar o filho pela orelha para ir para a igreja, e ele não fica com vontade, às vezes não deixa a criança brincar, não deixa a criança se divertir e quer que a criança só reze. Aquela rotina do velho quer trazer para a criança, não vai dar certo. Então, ele não vai desenvolver com isso a inteligência espiritual. Inteligência espiritual se desenvolve quando a pessoa trabalha o seu inconsciente. Não adianta rezar sem trabalhar o consciente, que não vai ter inteligência espiritual. Então, pronto, deputado, pode vir. Então, muitos problemas tóxicos, que aquela moça bem nervosa estava lá, a gente mostrando, veio dessa falta de inteligência espiritual. Mesmo que ela tenha uma igreja que vai de domingo a domingo, mas falta inteligência espiritual. Terminou? Então, essa palestra é bem extensa, mas como começamos tarde, e nós temos daqui a pouco o autógrafo do professor Marcos Vanderlei, estou gravando o DVD com essa palestra, vou juntar com a entrevista, como já falei, e gravar esse DVD junto com outros tal, e na próxima palestra provavelmente eu já tenho esses DVDs para vender bem caro para vocês, ok? Uma boa noite a todos, obrigado.